Eu vivo pedindo para rezarmos para os idosos, essa classe, né? Idosos, peço sempre para rezarmos aqui para os idosos, para as crianças, que são duas pontas, muitas vezes desamparadas, né? Criança porque ela não fala direito ainda, ela depende dos pais, os pais estão trabalhando, e as crianças vivem meio a divórcios, separações, situações difíceis, e a criança ela não sabe muito se defender. Ela precisa realmente de oração. Todas as crianças precisam de ser amparadas, protegidas por todos nós, em qualquer situação. Se nós percebermos uma criança em situação de perigo, nós temos que tomar uma providência, né? Temos que acionar as pessoas encarregadas, temos que ir ao encontro de soluções para sanar os problemas, sobretudo para diminuir o sofrimento dessas crianças, para que elas possam crescer sadias, né? Sadias, com esperança. E os idosos, que é uma preocupação minha, são os idosos. Por que eu peço para rezar sempre pelos idosos? Primeiro, porque eu também sou um idoso. Essa que é a realidade. Eu tenho 66 anos, já não tenho mais 50 anos, nem 60, tenho 66, né? Sou idoso já 6 anos na frente do que é considerado idoso no Brasil. E o idoso, nas minhas andanças por aí, eu vejo que são os que mais sofrem. É impressionante como que os idosos sofrem. Na maioria das vezes sofrem calados. Essa é a grande tristeza minha, porque não tem quem os ouça, né? Não tem pessoas que ouçam, que ouvem os idosos. Muitas vezes os idosos eles são deixados de lado, lá no seu cantinho. E tem mais que eu vou falar agora. Vou falar ainda mais. Eu visitando recentemente, nas minhas visitas pastorais, esses dias não tenho ido, até porque eu peguei uma gripe muito forte. Visitar idoso, doente, não é muito bom na situação minha. Mas o idoso, ele, 90% das vezes eu encontro o idoso abandonado. Muito difícil encontrar um idoso que vive em pleno vigor ali, sua velhice, sua idade avançada. É difícil encontrar um idoso que esteja protegido na realidade, né? Na maioria das vezes eles são pessoas abandonadas. Não abandonadas assim, fique aí no seu canto, não. Até muitas vezes os familiares até ajudam, sobrinhos, parentes ajudam. Mas é aquele negócio, ele se torna um estorvo, né? Tem que ficar pensando no idoso. O idoso é como criança, tem que pensar sempre nele. Ele já não pode andar como nós andamos, ele não tem as facilidades que nós temos, né? Ele está cansado, está doente, está tomando seus remédios. Então, o cuidado para com o idoso e com a criança são dois cuidados que nós devemos ter constantemente nas pastorais da igreja e também nas nossas famílias. Quando eu falo que cuidar dos idosos nas pastorais das igrejas, é importante lembrar por experiência que as pastorais elas estão carregadas de idosos, tem muitos idosos, né? Graças a Deus, são eles que dinamizam muitas vezes os eventos da paróquia, quermesses, festas, formação. São os idosos que estão à frente das pastorais de movimento. Claro que temos o pastoral da juventude, temos o movimento da juventude, mas os idosos estão em todas as pontas. Até ali no meio da juventude tem idoso, né? Então, o idoso é uma preocupação bastante forte que eu tenho, a criança também, né? Então, cuidar do idoso e da criança é uma ordem de Jesus Cristo. Quem é cristão, encare esse cuidado como sendo uma ordem dada por Jesus. Eu estou cuidando do idoso porque Jesus quer assim. Porque Jesus ama os idosos, ama as crianças, ama a todos, mas tem uma predileção por aqueles que sofrem. Os idosos sofrem. Grande parte deles vivem doentes. Grande parte deles vivem tomando remédio. O pior, hein? Ouço constantemente, eu não encontro o meu remédio. Eu saio da minha casa,
às vezes eles vão cambaleando buscar um remédio e não encontram. Às vezes, para ir num posto de saúde, tem que chamar um Uber que leve-os, né, a um posto de saúde. E os filhos estão aonde? Os filhos até ajudam, mas eu já ouvi depoimento de idosos dizendo: meus filhos vêm aqui, deixam uma cesta básica e vão embora. Eu não vejo mais meus filhos, não vejo mais meus netos. Porque o idoso é visto como um estorvo. Infelizmente, nós somos estorvos para as pessoas. O projeto do mundo, né, não contempla muito o cuidado com o idoso. Eu já ouvi uma vez na vida, que eu vou falar que é um terror, eu fiquei horrorizado com uma frase que eu ouvi uma vez. Ah, fulano de tal tá doente, tá morrendo, deixa pra lá, já viveu bastante. Não, ninguém viveu bastante o suficiente. Quem determina isso é Jesus Cristo. É Deus que determina, eu não sou Deus para determinar quanto tempo uma pessoa vai viver. É Deus que determina, Ele é dono da vida, Ele que deu, Ele pode tirar, não é? Lembra sempre o livro de Jó, foi Deus me deu, Deus pode tirar, né? Então, cuidado extremo necessário com essas duas pontas, os idosos e as crianças. Coloquei de propósito esse passarinho aí, não sei se tem direitos autorais, está aqui comigo faz tempo. Se tiver direitos autorais eu vou tirar fora, com certeza, ou vou deixar aí, que às vezes que o dono da foto ganhe os direitos. Mas por quê? Porque o idoso é o símbolo do idoso, sozinho, muitas vezes idoso, abandonado lá no seu cantinho, olhando para o lado, para o outro, ver se alguém vê. O idoso não gosta de ser visto como uma pessoa transparente ou uma pessoa um fantasma, né? Que ninguém vê. O idoso gosta de ser visto, gosta de ser cuidado. Então cuide do idoso, é muito importante. Um dia, se você tiver a sorte de chegar a ser idoso, você vai perceber que a sociedade não é muito construída para a proteção dos idosos. Embora existam entidades que cuidam, mas ainda é muito pouco. Desejo um ótimo dia, Deus te abençoe. Nesse domingo, cuidemos dos idosos, das crianças, que isso é ser cristão. Tchau.